Sabendo disso, você pensa no que pode ser Satanás, então você se pergunta. Eu fui em uma validação da sua emergência. Eu não tenho ideia de onde estou. Estou no meio do nada, somos fortes. Estávamos procurando Chantai indo para Tim, ok. Nós a encontramos. Você está bem? Ela precisou de algum atendimento médico? Ela está viva. Ela está morta. Você quer arrumar um lugar? Quando Jack e Charlie saíram à procura de Chantai, eles estavam se apegando à esperança de que ela ainda estava viva. Mas o que eles descobriram foi além de suas expectativas mais loucas. A brutalidade dos últimos momentos de Chantai deixaria todos que a conheciam e a pequena comunidade em completo choque e incredulidade. Para entender por quê, preciso levá-lo de volta a 13 de fevereiro, maio de 2016. Este é Victor, e esta semana, em Anatomia do Crime, temos uma mulher amorosa cuja vida foi horrendamente abreviada por um motivo inaceitável. Entender os motivos pode não fazer sentido para nós, mas isso é tudo parte do lado obscuro da natureza humana. Rhonda Chantai Blankenship, de 25 anos, saiu de sua casa no bairro de North Lake, em Lake Brownwood, Texas, para sua caminhada noturna e habitual. Mas conforme o pôr do sol e a noite chegava, Chantai ainda não havia retornado para casa. Às 8h48 da noite, o avô de Chantai, Charlie Barnett, ligou para ela. Ela atendeu e disse que estava a caminho de casa, mas, como você sabe, Chantai nunca chegou em casa. Naquela noite, Charlie procurou por ela no bairro e, pela manhã, a família a reportou como desaparecida. Eles estavam particularmente preocupados porque Chantai tinha uma deficiência intelectual. Compreendendo isso, a polícia abriu um caso e começou a procurar por ela imediatamente. Devido a um distúrbio de desenvolvimento na infância, Chantai não conseguia ler ou escrever mais do que algumas palavras e sofria de um impedimento de fala. Ela precisava de cuidados constantes e era incapaz de trabalhar na maioria dos empregos. Mas apesar disso, ela ainda era bem conhecida e amada na pequena comunidade. Ela levava uma vida normal, morando com um avô e um namorado que havia se mudado recentemente. Ela cantava no coral da igreja comunitária de North Lake. Ela tinha 7 irmãos, e eles eram extremamente protetores com ela, e tinham motivos para serem. Ela era pequena, com pouco menos de 1,5 metros de altura, e pesava menos de 40 quilos. Ela não tinha inimigos conhecidos, nenhum drama, nenhum histórico de uso de drogas. Então, quando ela desapareceu, nada disso fazia sentido. 2 dias depois que Chantai desapareceu, voluntários da comunidade começaram uma busca. Eles imaginaram que ela não poderia ter ido longe. 2 dos buscadores eram um casal, Charlie Bradle e Jack Neal, que foram procurar em torno de uma antiga casa vitoriana a cerca de 8 quilômetros de sua casa, na estrada Aldern County, número 424. Eles passaram por uma estrada estreita e não pavimentada, que atravessa um campo isolado, com vegetação pesada, para chegar à casa. A própria casa abandonada parecia algo saído de um filme de terror. Madeira apodrecendo, buracos no telhado e nas paredes, tudo desmoronando de dentro para fora. Ela tinha uma reputação de ser uma casa assombrada, provavelmente por causa de sua aparência. Logo na entrada, Charlie e Jack avistaram um tufo de cabelo marrom e uma pulseira rosa púrpura brilhante. Aqui que combinava com Chantai, assim como a pulseira que ela costumava usar. Perto estavam marcas frescas de pneus. E andando por aí, eles também encontraram outra pulseira rosa perto da adega subterrânea. A possibilidade de algo terrível ter acontecido com Chantai agora era perturbadoramente real, e foi quando eles a encontraram. Seu corpo estava de cabeça para baixo no pé da escada. Ela estava apenas de camiseta. Sua cabeça e rosto estavam cobertos de sangue. Perto estava uma lâmina de cortador de grama ensanguentada, potencialmente a arma do crime. Era 5h19 da tarde quando Chantai Blankenship foi encontrada morta, brutalmente assassinada. Quando os investigadores chegaram, encontraram mais tufos de cabelo castanho na área, sugerindo que ela
havia sido arrastada pelos cabelos até a adega. Uma autópsia confirmou que ela morreu de forma violenta, com trauma contundente na cabeça, rosto, pescoço e muito mais. O assassino não usou a ponta afiada da lâmina, não. Em vez disso, ele usou o peso dela para esmagar a pequena Chantai até a morte. Havia também sinais de estrangulamento, abuso sexual e uma marca de sapato no peito dela. Que provação violenta e angustiante ela passou. Era simplesmente inimaginável para a maioria compreender. Quem fez isso era claramente um assassino impiedoso e cruel. E a maneira como foi realizado, sem tentativas de sequer cobrir o corpo, é improvável que tenha sido a primeira vez deles. E o dia em que isso ocorreu, sexta-feira 13, poderia ser simbólico para incutir medo nos outros? Foi confirmado o assalto sexual, assim como o DNA deixado pelo assassino, especificamente o sêmen. Isso permitiu aos investigadores criar um perfil de DNA. A investigação de homicídio do escritório do xerife do condado de Browns, liderada pelo sargento Scott Bird e pelo Texas Ranger Jason Shea, começou conversando com os amigos, a família e qualquer pessoa que conhecesse Chantai, mas parecia que eles não conseguiam encontrar ninguém com algum motivo para machucá-la. Eles descobriram que Chantai realmente se encontrou com uma amiga naquela noite para uma caminhada, e elas estavam caminhando juntas por algumas horas quando Chanté recebeu aquele telefonema do avô para voltar para casa. Foi quando elas seguiram caminhos separados, com Chantai indo para casa. O assassino estava observando ela, esperando que ela ficasse sozinha, e então aproveitou essa oportunidade. Todos se encontraram às 3 na igreja para procurá-la, e nós apenas dirigíamos por aí. Andei pela casa, não vi nada lá e fui a todos os anexos. Sim, e eu estava voltando, e aquele vendedor de tempestades ali tinha um monte de grama derrubada. Então eu corro e olho e lá está ela. Ela está de cabeça para baixo lá e ela apenas apita. Tenho uma filha dessa idade. Não me importo. Os investigadores falaram com Jack e Charlie. Eles analisaram a história deles, mas ambos se mostraram sólidos e também passaram nos testes de polígrafo e nenhuma das evidências no local apontava para o possível envolvimento deles. O próximo foi o namorado de Chantai, 26 anos, que morava com ela. Eles estavam juntos há mais de 3 anos, mas o relacionamento tinha sido turbulento. Relataram que Chanta estava vendo outra pessoa, e alguns disseram que John era controlador. E os investigadores notaram um galpão cheio de cortadores de grama. Um deles poderia ter desaparecido e sido usado para matar Chantai. Só o tempo diria. Os investigadores revistaram a casa e a caminhonete. E falando com John, ele afirmou que, embora ele e Shanti discutissem às vezes, ele a amava. Ele também tinha um álibi sólido. Naquele dia, ele se despediu de Chantai e saiu para trabalhar às 6 da tarde. Ele trabalhou durante a noite em um restaurante e ficou lá o tempo todo. O próximo era Colin Smith, o outro homem com quem Chantai estava saindo às escondidas. Colin era um homem na casa dos 20 anos. Ele morava nas proximidades e fazia trabalhos diversos, como cortar a grama. Ele não tinha uma boa reputação, e o pai de Chantai não aprovava que ele saísse com sua filha. Naquela noite, Chantai também contou a um amigo que Colin havia pedido para encontrá-la, e especificamente para não contar a ninguém sobre isso. Compreensivelmente, essa declaração, embora seja boato, levantou alarmes. Colin afirmou que Chantai passou pela casa dele às 6h37 da noite. Disse que eram apenas amigos. Sim, eles já haviam dormido juntos no passado, algo que ele admitiu ao investigador que o pressionou. Mas ele afirmou que não sabia que ela estava em um relacionamento sério, e eles pararam de se ver dessa maneira depois, exceto como amigos, claro. O problema é que nem todos acreditaram nele. No total, os investigadores entrevistaram mais de 100 pessoas, incluindo todos os criminosos sexuais registrados localmente. Eles até interrogaram o pastor da igreja comunitária de North Lake, pois ele ligava quase diariamente sobre o caso de Chantai.
ele também foi descartado. Mais de 30 homens, incluindo membros da família, forneceram voluntariamente amostras de DNA, mas nenhum deles correspondia ao DNA encontrado em Shantai. E quando esse DNA foi inserido no Sistema Nacional Combinado de Índice de DNA, ou Combined DNA Index System, não foram encontradas correspondências ou pistas. A falta de suspeitos claros, pistas e motivos parecia um beco sem saída. Mas, para o crédito dos investigadores, eles nunca desistiram. Eles verificaram todas as possíveis pistas, não importa o quão estranhas possam ser. E, rapaz, havia tantas. Uma pessoa afirmou que viu Shantai entrando no carro de um estranho. Uma mulher disse que seu namorado havia se gabado de matá-la. E outra contou à polícia que seu ex-marido fazia parte de uma gangue oculta. E eles mataram Shantai como parte de um ritual, porque isso aconteceu na sexta-feira 13. Mas nenhuma dessas dicas levou a qualquer evidência sólida. Essas eram apenas pessoas doentes e vergonhosas querendo chamar atenção para si mesmas. E apesar de todo esse esforço, o caso eventualmente estagnou. No aniversário de 1 ano da morte de Shantai, amigos e familiares se reuniram para uma vigília na igreja comunitária de North Lake. Uma recompensa de $5.000 oferecida pelo Crime Stoppers foi divulgada, mas mais uma vez nada concreto, nenhuma pista foi apresentada. Então, o Sargento Bird investigou uma nova tecnologia de DNA, a fenotipagem, uma ferramenta forense que recria e prevê a aparência de um suspeito a partir de seu DNA. Bird entrou em contato com a Parabon Nanolabs, uma empresa da Virgínia que se especializa nesta tecnologia. A Parabon tinha uma taxa de sucesso relatada de 50% em ajudar a resolver casos arquivados. O procedimento custou $3.600 e o escritório do promotor concordou em dividir o custo. E amostras de DNA do corpo de Shantai foram enviadas para os laboratórios. Para aqueles de vocês que não viram meu último vídeo, deixe-me ajudar a explicar como funciona a fenotipagem de DNA. Parabon Nanolabs usa polimorfismo de nucleotídeo único, ou Single Nucleotide Polymorphism, para gerar imagens compostas digitais ou instantâneos baseados em DNA. O método analisa marcadores que influenciam características visíveis, como cor dos olhos, cor do cabelo, tom de pele, sardas, estrutura facial e ascendência. Ele requer uma amostra real de DNA para funcionar. Esta técnica ainda está passando por revisões de pares e maior escrutínio. Claro, como qualquer nova tecnologia, existem críticos. Grupos de direitos civis e advogados de defesa argumentam que a aparência física não é determinada apenas pela genética. Dieta, estilo de vida, alterações cosméticas como deixar a barba crescer ou a influência de drogas podem afetar a aparência. Ainda assim, estudos sobre gêmeos idênticos nos mostram como muitos deles acabam sendo muito semelhantes. E além disso, se isso funcionar, pode ajudar a reduzir os possíveis suspeitos para uma investigação mais aprofundada. Cerca de 1 mês após a submissão da amostra de DNA, a Parabon retornou o seguinte perfil do suspeito masculino desconhecido: ancestralidade. Mais de 90% do norte europeu e 6% do norte do Oriente Médio. Tom de pele claro a muito claro, cor dos olhos azul a verde, cor do cabelo marrom a loiro. A empresa gerou uma imagem digital do suspeito assumindo uma idade de 25 e um índice de massa corporal de 22, o que significa que eles estavam do lado magro. O Sargento Bird não perdeu tempo. Ele postou a imagem composta gerada pela Parabon Nanolabs no Facebook do escritório do xerife do condado de Brown em 8 de novembro. Mas muitas pessoas comentaram que parecia qualquer outro homem branco. Mas quando o irmão de Shantai viu a foto, lembrou-lhe de alguém. Citação: isso parece com Ryan Riggs. Riggs, 21, era vizinho e ex-colega de classe do irmão de Shantai. Ele já havia intimidado o irmão de Shantai antes. Ele era um conhecido do namorado de Shantai, mas nunca havia sido considerado um suspeito. Ele nunca foi sequer entrevistado,
pois não tinha nenhuma conexão próxima conhecida com Chantai ou sua família e não havia chamado a atenção anteriormente na investigação. A única conexão conhecida com Chantai era o fato de ele frequentar a mesma igreja. Quando a polícia tentou localizar Riggs, ele havia desaparecido. Os pais dele disseram que não o viam há quase uma semana e meia. Os delegados procuraram por vários dias, mas não encontraram nada. Mas durante a busca, eles descobriram que Riggs estava despejando lixo ilegalmente. Um mandado foi emitido por essa acusação, mas ele continuou desaparecido. Seus pais, mais tarde, admitiram que Riggs havia retornado brevemente para deixar uma nota de $20 e um bilhete pedindo desculpas por ter perdido o aniversário de sua mãe. Mas 6 dias depois, Riggs reapareceu. Em 15 de novembro de 2018, exatamente 18 meses após o corpo de Chantai ser encontrado, Ryan Riggs entrou na igreja da comunidade de North Lake com seus pais. Ele pediu para falar com o pastor Ron Kinner e confessou ter matado Chantai e pediu para se dirigir à congregação. Naquela noite, Riggs se colocou diante de um pequeno grupo e disse: "Eu sou um assassino. Eu matei Chantai Blankenship." Ele não deu detalhes e não mencionou um assalto sexual. Após a confissão, Riggs, seus pais e o pastor Kinner foram direto para o escritório do xerife. Lá, Riggs confessou novamente, desta vez em registro, ao sargento Bird e ao Texas Ranger Jason Shea. A entrevista durou 2 horas. Foi uma confissão estranhamente calma e objetiva, muito diferente de uma típica, porque não houve negações e nem o vai e vem que geralmente ocorre antes de um suspeito finalmente admitir seu envolvimento. Riggs veio direto ao ponto e disse: "Fui eu que matou a Chantai. Eles queriam matar alguém. Eles queriam fazer uma incursão. O que é isso? Você vai dizer que não é suficiente, vai agir assim e pensar no que poderia ser como Satanás. Então, sim." Riggs disse que conhecia Chantai, assim como todos na comunidade a conheciam. Ele disse que a viu perto das caixas de correio da comunidade, convidou-a para sair e a levou em sua caminhonete para um ponto de observação perto do lago. Ele disse que conversou e flertou com Chantai. Ela estava passando pelas caixas de correio em Tamarack. Eu perguntei a ela se ela precisava de uma carona e ela entrou no caminhão. E eu perguntei a ela se ela estava indo para casa. Ela disse que não. Eu perguntei a ela se ela queria sair. Ela disse que sim. Sempre que eu a via, é como se... Sempre tive essa parte diferente de mim que só quer destruição e maldade. E sempre que eu a via naquele dia é apenas... Ela tomava conta. Então a levou para uma área isolada, estrangulou-a no banco da frente de seu caminhão, tirou suas roupas e a violentou. Ele disse que Chantai lutou contra ele, mas ela não conseguia gritar porque o braço dele estava pressionando seu pescoço enquanto ela estava inconsciente, mas ainda viva. Ele a levou para a casa vitoriana abandonada, arrastou-a pelos cabelos e a jogou por cima da cerca. Então ele pegou uma lâmina de cortador de grama na parte de trás de seu caminhão e a espancou na cabeça e no rosto com ela, para garantir que ela estava morta. Riggs disse que estava pensando: "Preciso ter certeza de que ela não acorda e me denuncia." Riggs admitiu que também pisoteou o peito de Chantai. Depois de deixar o corpo no porão durante a tempestade, ele pegou o celular de Chantai e jogou fora a vários quilômetros de distância pela estrada. Riggs disse à polícia: "Eu queria que ambas as coisas acontecessem, o estupro e o assassinato." Ele descreveu ter uma parte de mim que não quer nada além de destruição e maldade. Ele admitiu que sabia que Chantai tinha deficiências e a escolheu porque ela era pequena e seria um alvo fácil. Quando perguntado por que confessou, Riggs disse à polícia que estava em casa se escondendo quando eles vieram para cumprir o mandado por despejo ilegal, e eu sabia que os policiais não estavam lá em casa por causa do lixo. Ele admitiu que fugiu depois daquele dia. Ele disse que havia contemplado acabar com tudo e passou um tempo conversando com Deus. Ele afirmou que foi Deus quem lhe disse: "Se você quer salvação, isso é o que você precisa fazer."
Riggs disse que foi à igreja para me entregar a Deus. Agora estou me entregando à lei. Quando perguntado que punição Riggs achava que merecia, ele respondeu: morte com certeza. Os delegados continuaram a entrevista, perguntando sobre seu passado. Riggs admitiu usar e vender metanfetamina frequentemente, mas afirmou que não estava sob efeito durante o crime. Ele confessou também tentar afogar seu chihuahua de estimação, e ele tinha um histórico de doença mental e insinuou ter sido abusado sexualmente quando criança. Ele disse aos investigadores que havia comparecido ao funeral de Chanter e ajudado na busca por ela, compartilhando sobre o desaparecimento dela no Facebook. Apesar de suas declarações perturbadoras, Riggs parecia articulado, coerente e mentalmente presente. Ele definiu termos jurídicos com precisão e consentiu em um exame de DNA, e seu DNA correspondia ao sêmen encontrado no corpo de Chante. Os promotores intimaram os registros escolares, médicos e de saúde mental de Riggs. Aos 16 anos, ele havia roubado uma arma e ameaçado acabar com tudo. Ele foi brevemente hospitalizado e diagnosticado com depressão. Nada mais. Seus registros juvenis mostravam pequenas ofensas e problemas disciplinares. Os promotores esperavam que a defesa alegasse insanidade ou admitisse a culpa e se concentrasse em evitar a pena de morte. Mas ainda havia um fator desconhecido. Como o júri interpretaria a confissão pública de Riggs? Seria visto como remorso ou manipulação? Chantay foi criada por seu avô, Charlie Barnett, um veterano da Marinha e ex-policial. Ele tinha 87 anos na época de sua morte e ainda trabalhava à noite. Embora parecesse saudável, os promotores decidiram tomar seu depoimento como precaução. O depoimento correu tranquilamente, mas Barnett, mais tarde, admitiu aos promotores que ficou profundamente abalado ao sentar na mesma sala que aquele, citando "filho da puta, Riggs". Alguns meses depois, Barnett sofreu um derrame. O estresse de perder Chante e aprender os horríveis detalhes de sua morte claramente afetou muito ele. À medida que o julgamento se aproximava, os advogados de defesa propuseram um acordo. Riggs aceitaria a prisão perpétua se a pena de morte fosse descartada. O argumento deles era o alto custo de um julgamento de pena capital e os anos de apelações. Após consultar a família de Chante, os promotores concordaram. A família queria um encerramento sem anos de apelações ou reviver o trauma em tribunal. Em 15 de fevereiro de 2019, Riggs se declarou culpado de homicídio capital. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Toda a família de Chante estava no tribunal, incluindo o Sr. Barnett. Sua mãe, Michelle McDaniel, fez uma poderosa declaração de impacto à vítima. Ela disse: "Você nunca vai se casar. Você nunca terá netos para sua mãe e pai. Minha filha teria te perdoado porque era assim que ela era. Espero que um dia você perceba tudo o que fez, não apenas conosco, mas com sua própria família." Mais tarde naquele dia, a família postou uma foto de Chantay perto do lago com a legenda: "Eu consegui minha justiça." Pessoal, este caso mostra o quão poderoso pode ser o fenotipagem de DNA. Por mais de 2 anos, os investigadores não tiveram pistas sólidas até que viram essa nova tecnologia e criaram um rosto a partir do DNA do suspeito. A imagem despertou a memória de alguém e eventualmente levou a uma confissão completa. Sem isso, o caso ainda poderia estar sem solução. Essa mesma ferramenta pode ser um divisor de águas para outros casos, como os assassinatos da família Setagaya no Japão, que eu cobri no meu último vídeo. Naquele caso, o assassino deixou muitos vestígios de DNA, mas nunca foi encontrada uma correspondência. Talvez seja a hora de encontrar uma abordagem diferente. Um composto baseado em DNA pode finalmente dar aos investigadores e ao público um rosto para procurar. Não é perfeito, mas às vezes uma imagem é tudo o que é necessário para resolver um caso. Este é Victor. Obrigado por assistir.